Boa noite, alunos. Meu nome é Alexander, sou graduando do curso de Geografia do consórcio CEDERJ, Polo Campo Grande. A matéria que eu vou falar, Geografia, é utilizando o livro didático Geografia Geral e do Brasil. Esse livro é voltado para o ensino médio e o capítulo que eu vou usar é o capítulo 32, onde fala o espaço urbano contemporâneo. Precisamente unidade 8, que trata o espaço urbano e o processo de urbanização. Primeiro tópico, ao falar desigualdade e segregação socioespacial. Aluno, no livro didático informa como nós sabemos, as cidades são, especialmente as grandes cidades, são muito fragmentadas, com shoppings, indústrias, escolas, bancos, casas residenciais, prédios, e são espaços chamados policêntricos. E dentro de um bairro, quando o bairro é muito importante, acaba abrangendo pessoas de outras áreas também que passam a frequentar esse bairro. Por ser uma cidade muito grande, acaba as pessoas vivendo um espaço reduzido, não curtindo a cidade como um todo. Vou até mostrar na imagem aí, Copacabana, que é a Zona Sul, um bairro voltado da cidade do Rio de Janeiro, que é uma grande cidade voltado para turismo com vários itens. E a imagem também vou botar Campo Grande, que é um bairro mais residencial, que tem um bairro que tem vários itens de estrutura básica, tem bancos, condomínios, mas não é um bairro voltado, tem a diferença gritante de um bairro para outro, a desigualdade também, as pessoas de Copacabana, o poder aquisitivo são mais alto, bem mais alto que de Campo Grande. Você vê a diferença de um bairro para outro dentro de uma mesma cidade, como a cidade do Rio de Janeiro. Como é que o espaço pode ser tão diferente de um para o outro. E o que faz que isso, uma grande cidade, não é apenas um lugar, e sim um conjunto de lugares que as pessoas vivem parcialmente. Um lugar que é para o trabalho, lugar do lazer, lugar de estudar, um lugar que ela acaba vivendo um pedacinho da cidade, não como ela todo. Por causa disso, a gente pode ver que numa cidade como a cidade do Rio de Janeiro, outra cidade grande, metrópoles, a disparidade social, a desigualdade social de uma região para outra. Em algumas cidades, até mesmo a cidade do Rio de Janeiro, tem bairros que não tem nenhum saneamento básico, nem segregação espacial, porque não tem os serviços essenciais que podem melhorar a qualidade de vida de uma cidade. Não tem como a educação, saúde, transporte coletivo, saneamento básico. Esses itens são básicos para uma pessoa sobreviver. Algumas partes da cidade do Rio de Janeiro deixam a desejar. E outras partes, que têm um poder aquisitivo mais alto, acaba tendo todos esses itens e muito mais. Isso acaba tendo uma segregação espacial, uma segregação do espaço urbano. E se as pessoas não lutarem para reivindicar seus direitos, os políticos não fazendo a sua parte e a sociedade fica a desejar. No livro didático informa também que, por causa do medo da violência, muitas pessoas acabam vivendo em condomínios fechados. É direito da pessoa viver em condomínios fechados. Mas acaba segregando mais espaço ainda, porque é uma área restrita, que só a minoria pode usar e privilegiar, com lazer, com outros itens que aquele espaço tem. Acaba deixando um espaço público reduzido para a grande maioria da população. Acaba se tornando um espaço segregado, a minoria, e a grande maioria fica de fora. Outro item que fala no livro sobre moradias precárias. Quando começou a urbanização das grandes cidades, muitas pessoas vieram da zona rural para os centros urbanos. Como não tinha condições para pagar um aluguel ou comprar um bem, comprar uma casa, acabam morando em moradias favelas, moradias que não têm mínimo saneamento básico. Acaba tendo que invadir terrenos, morar perto dos encostas, morros, e prejudicando a si próprio
e a sua família por não ter poder aquisitivo de morar no lugar, não alugar uma casa ou comprar uma casa, entendeu? Um lugar sem infraestrutura. Mas isso, como no próprio livro didático cita, isso é culpa dos governantes, pois tem exemplo de Singapura, que quando foi 1965, quando virou um país, 70% das pessoas viviam em favela. Em 2007, o Banco Mundial informou que em Singapura não havia mais pessoas vivendo em comunidades. Isso tudo tem a ver com o governo em si, que não fez o trabalho como devia fazer junto com a população. No livro didático informa também que tem uma agência da ONU, a UN-Habitat, que em 2005 lançou um relatório que havia 810 milhões de pessoas vivendo em favelas. Tem até no livro, vou mostrar depois, os contingentes de pessoas vivendo em favelas, onde que tem contingente em cada país desse relatório de 2005. Isso não está no livro, mas atualmente, nesse próprio site da UN-Habitat, da ONU, dessa agência da ONU, eu pesquisei e informa que tem quase 1 bilhão de pessoas vivendo em favelas e tem a projeção para até 2030 esse número chegar a 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Culpa dos governantes, infelizmente, que não fazem a sua parte, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para a ONU, através dessa agência, para ser considerado uma pessoa que eles falam moradia precária, a gente no Brasil que fala em favelas, moradia precária, tem que ter alguns itens, como superlotação, adensamento urbano naquele local, superlotação de moradias, falta de saneamento básico, como água tratada, coleta de lixo, esgoto, moradia de baixas alturas e condições seguras de habitação. No livro didático, informa que, para o IBGE, já trata que uma favela tem como definição adensamento urbano com 50 ou mais casas, sendo com invasão de terrenos de terceiros, carente de infraestrutura e serviços públicos. Como nós sabemos, muitas pessoas, trabalhadores, dificuldade para se deslocar e às vezes até para morar para não morar tão longe dos centros urbanos, acabam também, ou quando moram em favelas, acabam morando em cortiços, que são aquelas casas também com baixa qualidade, com poucos itens para a pessoa viver, itens básicos, e que é perto do trabalho, mas por causa disso, a pessoa talvez sem condições de pagar também o transporte público, que nas grandes cidades é muito caro, infelizmente deixa a desejar. O dado do maior contingente populacionais de 2005 fala que o maior seria a China, depois a Índia. Esse dado vou mostrar que eu tirei do livro, vou botar aqui para vocês verem também. O item importante é que a agência vinculada ao UN-Habitat fala que, em proporção relativa, os maiores países que têm um grande número de população urbana morando em favelas são os países da África, principalmente a África subsaariana, abaixo da linha do deserto do Saara. Ali tem países que 80% da população urbana vive em comunidades. No livro também informa que numa reunião, no Congresso da ONU, em 1996, a Conferência das Nações Unidas, Habitat 2, na Turquia, em Istambul, quis estabelecer como bem universal o acesso à moradia. Só que nessa conferência de 1996, como informa no livro didático, vários países não aceitaram botar esse item essencial para a vida do ser humano, a moradia digna para viver. Vários países votaram contra esse relatório final. Esses países que votaram contra, Estados Unidos, Brasil, França. Estados Unidos porque tem muitos moradores sem teto, por causa da desigualdade social lá.
E hoje tem até, se o aluno quiser pesquisar na internet, favelas que tem nos Estados Unidos, vai ver que infelizmente a gente brasileiro tem realidades que lá é mil maravilhas e não é. Hoje em dia tem muitas pessoas morando em casas precárias, moradias precárias nos Estados Unidos também, isso por causa da desigualdade social que lá tem. Muitos sem tetos que tem infelizmente nos Estados Unidos. Outro item a destacar que no livro fala é sobre a violência urbana. A violência urbana nas grandes cidades está gritante, todos nós sabemos disso. E se calcula a violência urbana para a taxa de homicídios, que é o que se calcula o número de habitantes, o número de mortes daquele período, provavelmente um ano, pelo número de habitantes multiplicado por 100 mil. Aí você acha a taxa de homicídios. Na tabela que tem no livro, fala que o país que tem a maior taxa de homicídio no mundo é a Colômbia. Isso no relatório de 2010. Vai ser posto no livro. A destacar também que dentro de um país, dentro do estado, do município, tem várias regiões que diferem de uma de outra em relação à taxa de homicídios. Por exemplo, em São Paulo, a capital é mais violenta que o interior. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. A Baixada Fluminense é muito mais violenta que o interior. E a gente tem que entender que a violência, infelizmente, atinge mais os pobres, negros e pardos. Geralmente os jovens de 15 a 24 anos que são mais atingidos pela violência urbana. Violência que infelizmente leva a vida de milhares e milhares de jovens que podiam estar na escola, estudando, podendo sonhar em melhorar de vida. Essa realidade de violência não é só no Brasil, infelizmente nos Estados Unidos também é um país que tem índice muito alto, visto porque lá tem uma cultura de facilidade de comprar armas, a facilidade do cidadão comprar, estocar arma e ter porte de arma para andar livre e solto, né? Mesmo no Brasil tendo esse controle já está assim, imagine alunos se não tivesse. Até nessa tabela que está no livro mostra que o Brasil está em sétimo colocado entre os países mais violentos com a taxa de homicídios em 2010. Os Estados Unidos está um pouco abaixo, um país de primeiro mundo desenvolvido, mas infelizmente por causa dessa facilidade de comprar armas, a taxa de homicídio é muito alta. E também porque a desigualdade lá atualmente está aumentando muito. No Brasil, a gente tem a taxa de homicídio alta e algumas regiões, como eu falei, como Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, São Paulo, a capital e outras partes do Brasil, tem a taxa de homicídio altíssima. E basta ter políticas públicas, a sociedade tem que pedir, batalhar, lutar, para que o governo tenha políticas públicas que possam acabar com essa violência, que infelizmente é fruto da desigualdade social. É a falta de uma moradia digna, a falta de uma saúde digna, a falta de educação, uma educação que possa dar acesso a todos os adolescentes, a todos os jovens, uma escola que possa transformar a vida. No Brasil, infelizmente, não temos essa educação, esse acesso como deveria ter. No Brasil tem no mapa, no relatório que eu vou botar também para vocês verem, as 10 municípios mais violentos. Isso foi em 2006, que está no livro, onde mostra São Paulo primeiro, Rio de Janeiro segundo. Aqui no Rio mostra também Duque de Caxias, em 10º colocado, como vocês podem ver aí. Infelizmente, a taxa de homicídio, a violência nas grandes cidades é uma coisa que está gritante, que acontece, e nós como cidadãos, como moradores, devemos pedir, lutar por um país melhor.
Um abraço, espero que eu tenha pouco ajudado vocês a tirar alguma dúvida. Boa noite.